Olá, Kesley com vocês aqui mais uma vez, né, de Martas Vinhas. Nós vamos estar gravando mais um conteúdo hoje, né. Nosso tema hoje é um pouco polêmico, né. Nós vamos estar discorrendo 1 Coríntios 14, né, que fala a respeito das línguas estranhas, né, porque tem muito engano, né, no meio pentecostal hoje, né, falta de conhecimento, falta de buscar entender as escrituras, né? E o próprio relaxo mesmo do homem, né? Em estudar, em querer conhecer Deus, né? A palavra dele, acaba levando as pessoas a praticarem, né, pataquadas, né? E o pior de tudo ainda, eles atribuem, né, certos tipos de atos que acaba atribuindo a Deus, né? E ao Espírito dele, né, que é santo. Deixa eu só compartilhar aqui um videozinho. Na conte mene canto na condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Derrama na contempla placa sumi nene canto na caché. Io na canto replopa na canto remenene canto candore manasse. E atacou-se a na coché. Para me acoleminar a faça condere. Para coleminar a saio e te atoconte plapa na conte remene fa. Bom, aí vocês vê, né, como que é o movimento pentecostal, né? Cara ali balbuciando, né, falando para multidões, né, como vocês podem ver, e não está tendo nenhum tipo de interpretação, né. Esse cara está falando simplesmente ao ar e ninguém ali está entendendo nada, entende? Então nós vamos discorrer, nós vamos buscar na palavra de Deus para a gente saber se esse tipo de coisa, né, tem algum respaldo bíblico, né? Uma vez que eles utilizam a Bíblia, né? Claro que de forma isolada, né? Mas hoje nós vamos estar explicando, né, para as pessoas que são sábias, né, e querem entender, né, toda essa confusão aí da Babilônia, né? Para nós entendermos o contexto de 1 Coríntios 14, né, nós vamos precisar entender quando esse movimento começou, né, qual foi o propósito, né? Por que essas pessoas, né, precisavam falar em línguas, né? Eu vou puxar aqui rapidinho para a gente introduzir com Atos capítulo 2, né? Deixa eu compartilhar minha câmera. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, tá? Não era um vento. Tem muita gente que fica soprando no microfone hoje, né, para simbolizar um vento, mas não era um vento, era como de um vento. Esse como aqui ele é uma figura de linguagem, né? Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo, né? Tem muita confusão nessa questão aí dessa figura de linguagem, né, como principalmente no início no final do século XIX, né, quando iniciou esse movimento aqui nos Estados Unidos, né, na Azusa Street, você pode estar pesquisando depois, né, as pessoas sempre buscando fogo, manda fogo Deus, e Deus não manda fogo há muito tempo, eles começam a artificializar, né, fabricar o fogo. Eles achavam, né, que muitos até hoje acham, né, que era fogo mesmo, né, e fica buscando fogo. E como Deus não manda fogo, né, eles resolveram dentro de uma igreja aqui nos Estados Unidos soltar um foguete lá dentro, né, artificializar. Acabou pegando fogo, né, aqui tudo é madeira, as casas de madeira, igreja de madeira, e queimou toda a estrutura, né. Então, uma questão de interpretação, né, leva as pessoas a fazer coisas que pode até colocar a vida delas em risco. Deixa eu voltar. Então não era um fogo, tá? Era como que de fogo, né? Por exemplo, o Satanás é como um leão que gira ao derredor, né?
Satanás não é um leão, ele é como um leão, né? Apenas uma figura de linguagem. As quais pousaram sobre cada um deles, né? Então, que basicamente eles podem ter visto uma imagem como se fosse de um fogo, né? Línguas em cima da cabeça deles mesmos, né? Imagem de línguas tipo em um formato de fogo, né? Que estava ali sobre a cabeça deles, né? Pode ter sido algo assim literal, né? Que eles viram, né? Que é o que está escrito aqui. Foram vistas por eles línguas repartidas, né? As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, tá? Não é línguas estranhas, não é língua nova, né? É outras línguas, né? Então tem muita gente por aí que fala que eu falo língua estranha, né? Primeira regra para você dizer que você fala uma língua estranha, você deveria entender todos os idiomas do mundo, para poder você pegar e falar assim, essa língua que eu estou falando é estranha, porque eu conheço todos os idiomas e essa aqui é estranha, né? Então, se você não fala todos os idiomas do mundo, você não fala uma língua estranha, né? Você pode estar praticando uma loucura, né? Uma língua estranha, não. A pessoa falar uma língua estranha e deveria conhecer os idiomas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, né? Outras línguas, né? Os caras falavam apenas uma língua e do nada eles começaram a falar em outras línguas, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Estava falando na língua deles. É mais uma prova aí de que não é essa língua que você escuta aí hoje, né? Se Rabalaxé. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, né? Ele vai citando aí as cidades, né? As tribos e cretenses, árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, né? Qual foi o propósito de Deus dar o dom da língua para aquele povo, né? Era para eles falar das grandezas de Deus, né? Esse foi o propósito, né? As coisas de Deus têm um propósito, né? Eles ficavam maravilhados, né? Então o que acontece? Deus não faz nada sem propósito, né? Esse balbuciar que você vê aí hoje, né? Por exemplo, esse aqui, qual que é o propósito? Move nesse antrepropanagandou que nasce a terra na coce. Ne conte menene canto cas. Aqui em Atos 2 você viu que teve um propósito, né? Que foi falar das grandezas de Deus, né? Então tudo que Deus faz, gente, tem um propósito, né? Não é essa coisa louca que tá por aí, né? Vamos pegar agora, entrar no contexto de 1 Coríntios, né? Aqui, gente, simplesmente em Atos 2 ocorreu o seguinte: naquela época não existia, deixa eu mostrar para vocês. Naquela época não existia isso aqui, ó, como a gente tem hoje, né? Papel, né? Gutenberg não tinha vindo ainda com a máquina tipográfica, né? Hoje nós temos, por exemplo, eu tenho essa Bíblia aqui que é a Nova Versão Internacional, né? Uma Bíblia bilíngue, né? De um lado eu tenho inglês, do outro eu tenho português, né? 2 idiomas, por exemplo. Então as pessoas naquela época falavam apenas um idioma, né? E Jesus falou para eles, né, em Mateus 28, né? Ide a todo mundo e anunciar o evangelho. Como que os caras iam a todo mundo anunciar o evangelho com essa diversidade de línguas, né? Que eles viviam naquela época e nós vivemos hoje também, né? Como que eles iam falar na língua daquelas pessoas, pregar o evangelho, né? Se o cara falava, por exemplo, em aramaico, como que ele ia pregar para um latino, né? Como que ele ia pregar para um hispano, para um francês, para um inglês, né? Como que ele ia pregar para um grego, né? Então,
Deus batizou essas pessoas, né? Deu dons, né? O batismo foi o derramamento do Espírito Santo, né? Que se fez morada em nós, né? Hoje nós somos o templo e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, isso que foi o batismo, né? Então, Deus deu à igreja, ele deu dons, né? E um dos dons mais importantes, né, no início, né, além do de profetizar, era o dom de falar em línguas, né? Que era simplesmente para poder divulgar o evangelho para pessoas de outras nações que falavam em outras línguas, né? Então, Deus deu esse dom para as pessoas se comunicarem, né? Porque não tinha papel, por exemplo, né? Hoje nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho que eles divulgavam oralmente, nós temos ele impresso em todos os idiomas, né? Então, hoje um chinês, um hispano, um americano, ele tem o Evangelho, né? Traduzido para o idioma dele, né? Então tem milhares de Bíblias aí, então esse dom ele não se faz necessário hoje, no contexto em que nós estamos vivendo hoje, né? Ali foi na construção da igreja, né? Toda prédio, toda casa que você for construir, você tem que fazer uma estrutura, né? A coluna. Então aquilo ali foi a coluna, foi o início, foi a base da igreja, né? Porém hoje nós estamos nas paredes, né? Então não precisa mais de coluna, de fundamento, né? Então para construir a igreja foi necessário muita coisa no início, né? As pessoas precisavam de sinais, precisavam de milagres para ver, para crer. As pessoas não conheciam Cristo igual você conhece, né? A história dele. Se você aceita ou não aceita, né? Isso não vem à parte. Mas a história de Cristo, a história da cruz, ninguém sabia, né? A pessoa ia chegar pregando um tal de Jesus e como é que a pessoa ia acreditar? Tinha que ter algum sinal, né? Tinha que ter cura, tinha que ter o próprio sinal da língua também servia de sinal, entendeu? Para as pessoas crerem. Então, foi necessário muita coisa no início da fundação da igreja que não se faz necessidade hoje, né? Não se tem necessidade mais hoje, né? Hoje nós cremos em Cristo não através dos sinais, mas pela fé, né? A fé verdadeira é aquela que é imaterial, que independe de qualquer coisa, né? Se você precisa de algo para crer em Cristo, obviamente você não tem fé, né? A fé é o oposto, né? O cara que precisa de algum amuleto, né? De algum sinal, ele não tem fé, né? E no caso de pessoas incrédulas que não crê e que nunca ouviu falar sobre Cristo, com certeza pode haver sim algum sinal, entende? Para essa pessoa vir estar crendo, né? A fé ela é para produzir, os sinais são para produzir fé e não para quem já tem a fé, né? No caso. Vou entrar aqui em 1 Coríntios 14. Deixa eu... Primeira Coríntios 14. A cidade de Corinto, gente, ela era uma cidade portuária, né? Era um ponto estratégico, né? E ela era ela era uma cidade cosmopolita, ou seja, o mundo inteiro estava dentro da cidade de Corinto, entende? Por ser uma cidade portuária, até mesmo as pessoas ali, os civis da cidade de Corinto, né? Eles tinham acesso a outros imigrantes, passageiros de outros países, né? Então eles acabavam tendo acesso e falavam vários idiomas, né? Também as pessoas. Então eles falavam vários idiomas, tinha pessoas do mundo inteiro. Então foi uma cidade estratégica que Paulo quis, né? Aproveitar essa ocasião para estar colocando, né, o evangelho ali para dali também divulgar para o mundo, né? Visto que tinha um pedacinho do mundo ali dentro de Corinto, né? E até mesmo em Atos 2, por exemplo, tinha judeus do mundo inteiro, né? Cita lá elamitas, né? Medos. Então é um ponto estratégico, né? Que Deus usou lá em Atos, né? E o apóstolo Paulo também quis, né? Utilizar, né? Óbvio, né? Cidade portuária, né? Navegantes de diversas partes. Mas o que acontecia, né? Naquela época ali Deus batizava mesmo as pessoas com... Não vou dizer que batizava, né? O batismo ocorreu no derramamento do Espírito Santo. Simplesmente dava o dom, né? A pessoa aceitava Jesus, na hora ele recebia o dom de falar em línguas para poder ele divulgar o que ele escutou
para outras pessoas de outras línguas, entende? Então o povo de Corinto era uma cidade, a igreja de Corinto, né, que se reunia ali como igreja, eles eram uma igreja, né, uma congregação de pessoas que tinha todos os dons, né, na igreja de Corinto. Então, o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? As pessoas estavam, quando eles estavam se reunindo, eles estavam falando, por exemplo, se o idioma deles era, por exemplo, aramaico, em vez do irmão lá falar em aramaico, ele estava falando, por exemplo, em hebraico, em grego, né, ou em italiano, latim, em inglês, né? Claro, né, para se mostrar. Então, começou a ter aquela bagunça ali na igreja ali de Corinto, né? As pessoas, né, em vez de falar no idioma, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, meu idioma é o português. E eu tô aqui morando nos Estados Unidos, por exemplo, né? E eu trabalho com alguns americanos, né? Eles tiveram acesso a minha pessoa, né? Imigrante. E do nada ele aprendeu português, né? E ele vai para a igreja dele que só fala em inglês, por exemplo, e chega lá e ele começa a falar em português no meio de todo mundo, né? Ninguém vai entender nada, vai dar confusão, né? Mas Deus entende, né? Porque Deus entende todos os idiomas, né? Foi Ele que deu e tal. Porém, o povo de Corinto, que recebeu dons para poder pregar o evangelho também, né? Para outras pessoas, eles estavam usando esses dons deles, né? Para se mostrar, né? E começou a falar em outras línguas lá, né, no meio do povo, sem propósito nenhum, né? Aí começou a ter essa confusão, chegou nos ouvidos de Paulo, e Paulo escreveu essa carta e mandou para eles para corrigir, né? A carta é para corrigir, né, esse erro que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, né? Então, deixa eu voltar com a Bíblia, para a gente estar lendo, né? Então ele fala aqui, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, né? Profetizar vem de profetu, pregar, anunciar, né? Levar o evangelho, né? Quem fala, profetiza, né? Porque o que fala em língua desconhecida, né? Que é o que estava acontecendo lá na cidade de Corinto, não fala aos homens, né? Senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, né? Então o que estava acontecendo? Eles estavam falando em línguas, né, sem propósito nenhum lá dentro. Porém, Paulo fala: vocês estão falando em línguas aí, né? Isso aí que você está falando, você não está falando para as pessoas, né? Você está falando para Deus. Obviamente você fala inglês, né? Seu idioma é português, mas você está no meio dos brasileiros. E eu, por exemplo, falo inglês, eu quero falar com Deus em inglês, né? Ele vai me entender, né? Porém as pessoas ali não vão entender, as pessoas que estão na congregação não vão entender, né? Então Paulo traz essa carta para poder mostrar que tem que ter interpretação, né? Nós vamos ver, discorrendo ela versículo a versículo, que vai ficar mais fácil, né, para entender, né? Então aqui em espírito fala mistérios, né? Então estava sendo mistério para as pessoas que não estavam entendendo nada, né? Acaba sendo mistério. Deixa eu baixar meu microfone, que acho que está um pouquinho alto. Mas o que profetiza, o que prega, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, olha para você ver, língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, o que prega, edifica as pessoas. Igreja somos nós, edifica a igreja, né? Eu quero que todos vós faleis em línguas, né? Naquela época era muito necessário mesmo as pessoas falarem línguas, né? Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja, as pessoas, receba edificação, né? Nós vamos ver as regras, né, que deve se ter para falar em línguas, né? E uma delas já começa primeiro aí, ó, edificação. Se a pessoa está falando em línguas, né, uma regra para ela falar em línguas tem essa aqui, ó, edificação. Tem que ter edificação, ou seja, tem que ter entendimento, né? Mas não é isso que estava acontecendo, né? Não tem intérprete, né? Tá aqui, ó, que também interprete.
Então não tem edificação, ninguém edifica, né? Você pode falar só com Deus, né? No idioma que você quiser. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, né? Revelação aqui, né? Óbvio, o Evangelho, né? Que estava encoberto e foi nos revelado, né? Esse estudo que eu estou trazendo para vocês é uma revelação, né? Revelação é algo diferente do que você já escutou, né? Alguma verdade sobre determinado assunto. Então é uma revelação, eu estou revelando agora para vocês a respeito das línguas, né? Ciência, né? Profecia ou doutrina, que é, né, ensinamentos. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Né? Então, aqui ele está trazendo uma conjectura, né, que vários instrumentos, né, eles têm o seu som, né, e se não tiver distinção, né, você não vai entender, né, que som pertence a qual instrumento, né? Então é mais uma inferência que ele traz em relação às línguas, né, que nós devemos conhecer, né, o que está falando, né, no caso aqui o que toca, né? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Né? Se o que eu falar não tiver, não for claro para as pessoas, ninguém vai entender, né, o que eu estou falando. Eu estarei como que falando ao ar, né? É simplesmente o que as pessoas fazem hoje, né? Infelizmente. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, milhares de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, ou seja, tem que ter significação. É o que ele está falando aqui. Mas se eu ignorar o sentido da voz, né, você está aí falando aí Rabalaxé, está ignorando o sentido, a significação, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja, né? É sempre edificação da igreja, irmãos, tá? Eles costumam dizer que é para edificar a si mesmo, mas eles não entendem o conteúdo aqui do capítulo, né? É para edificar a igreja, né? Mas se eu estou falando sozinho, em qualquer outro idioma, é claro que eu vou edificar a mim mesmo, como se eu estivesse falando o meu próprio idioma também, né? Em português. Eu vou estar me edificando, né? Mas em relação aos dons, os dons são para edificar as pessoas, são para servir as pessoas, é para servir a igreja. Não existe nenhum dom para servir a você mesmo, né? O dom de bondade, por exemplo. Você vai praticar bondade a você mesmo, né? O dom de curar, por exemplo, você vai curar a si mesmo, né? Não, é sempre para servir as pessoas, né? Por isso que fala em língua desconhecida, é língua desconhecida, não é rabalaxéia, né, o que se prega por aí. Ore para que a possa interpretar, né? Então tem que ter interpretação. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, muito utilizado também pelos pentecostais, né? Se eu orar em língua desconhecida, né, porém eu não estou interpretando, eu estou orando bem. Só que se não tiver interpretação, não tiver entendimento, o meu entendimento vai ficar sem fruto. É o que está escrito aí, ó. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui, por exemplo, você está numa cidade que fala grego. Você vai falar, vamos supor, se o seu idioma é aramaico, você está lá no meio dos gregos lá, você vai falar o quê? Aramaico? Não. Você vai orar lá no meio deles em aramaico? Você vai orar em grego.
Se você está num lugar que fala português ou fala inglês, por exemplo, e você vai cantar no meio daquele povo, você não vai cantar no seu idioma, você vai cantar no idioma deles, né? Ou seja, orarei com entendimento e cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento, né? Você tem que falar no idioma, né, que as pessoas estão ali, da cidade que você está, né? Se você está no Brasil, você vai cantar ou orar em português, você está nos Estados Unidos em inglês, né? E assim vai. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, né? O rapazinho está lá visitando, não entende nada, não sabe de nada, ele tem como ele dizer amém. Por quê? Porque as pessoas estão falando coisas que não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum, né? Então não tem como dizer amém. Não se segue o que não se entende. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, tá vendo? Sempre edificação do próximo. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Olha para você ver, Paulo era poliglota, né? Acho que ele falava 9 idiomas. E aqui ele está dando uma lição, né? Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, né? Não precisa nem explicar esse versículo. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor, né? É o que aconteceu em Pentecoste, né? O que acontece, né, com os profetas, né? Gente de outras línguas, outros lábios, né? Falando a este povo, e assim não me ouvirão, né? Diz o Senhor. O cara tá falando essa língua que os pentecostais falam e hoje, como é que as pessoas vão entender, né? Como é que vão ouvir a palavra de Deus, né? Que tá aqui, assim não me ouvirão, né? Não ouvirão quem? Não ouvirão Deus através da língua, né? Através da pregação na língua da pessoa, claro. De sorte, olha para você ver uma regra aqui, ó. De sorte que as línguas são um sinal. Aí, ó. A língua não é para edificação própria tua, não, irmão. A língua é um sinal. Não para os fiéis, não é para os crentes, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis, né? Então aqui o que eu falei, os sinais, ele é para produzir fé, né? Ele não é para quem já tem fé, né? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, né? Mas para produzir fé nos infiéis, né? Tá claro isso aí? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, né? Ao propósito, convencer a pessoa. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, que é ensinamento, né? Revelação é uma novidade, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, né? Tem que ter edificação. Nós vamos pegar ponto a ponto depois. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Tem que ter intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja pulando, batendo palma, rodopiando e correndo no meio da igreja falando em línguas. É isso que está escrito aí? Ora, eu estou só explanando a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus quer, ó. Se não tiver intérprete, esteja calado na igreja, meu irmão. Fica calado.
Fale consigo mesmo e com Deus, tá? E fala em 2 ou 3 profetas. E a igreja julga, né, modelo que não é seguido hoje nas denominações. Se você julgar hoje, meu Deus do céu, eles vão te chamar de endemoniado. Mas se há outro que estiver assentado, olha, outro modelo que não a igreja não cumpre hoje. Você está sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o pastor que está lá pregando, cale-se o primeiro, cale-se o preletor, né? Porque todos podereis pregar, falar, profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, você tem o controle do que está acontecendo, você tem o entendimento do que está acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus não rouba a consciência de ninguém, mas o Espírito aqui, que é o seu entendimento, está sujeito a você. Você tem o controle, né? Não é o que acontece hoje. Porque Deus não é Deus de confusão, é o que está acontecendo nas igrejas, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aqui, irmãos, essa questão aqui, que as mulheres estejam caladas na igreja, isso é apenas uma glossa, tá? Isso não é canônico. Como existia muito preconceito naquela época, e você vê até mesmo nos sinóticos, nos evangelhos, quando as pessoas seguiam Cristo, né, faziam milagres, né, 3.000, 4.000, 5.000, fora mulheres e crianças, né? As mulheres não eram contadas, né? Então tinha um preconceito muito grande contra as mulheres, né? Então um escriba, né, um copista, ele pegou e acrescentou e colocou isso embaixo. E o que estava acontecendo na verdade, as mulheres, quando estavam se reunindo, estavam questionando os maridos delas na hora ali da reunião, né, do ensinamento. E o que estava acontecendo? Começou a perder o controle, né? Elas estavam questionando eles, fazendo perguntas, né? E acabou virando até bagunça, né? Não que não pode, né? Mas tem que ser uma ordem, né? Você, como nós já lemos nos versículos anteriores, a igreja pode julgar, né? Tem que julgar. Mas estava até virando um certo tipo de contenda, né? Então falou assim, vocês querem questionar o marido de vocês? Questionem em casa, né? Mas essa questão aqui, ó, porque não lhes é permitido falar, algumas edições porque é proibido falar, né? Estejam sujeitas, como também ordena a lei. Isso aqui é uma glossa, isso aqui não está escrito no papiro, está escrito embaixo, é um comentário de rodapé, né? E os outros copistas achou bonito, né? Também preconceituosos, e acabou inserindo no contexto, né? Na hora de copiar, né? Mas se você pegar os manuscritos mais antigos, isso aqui está no rodapé, né? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja, né? É a questão do acréscimo também, porque se você voltar, acho que 2 capítulos atrás, você vai ver lá, né? Até no contexto do véu, né? Ele fala, né? O apóstolo Paulo não ia contradizer, né? Ele fala, toda mulher que ora ou profetiza, né, ou seja, prega, né? As filhas de Filipe eram profetisas, né? Então ele cita, né, toda mulher que ora ou profetiza e tal. Então seria uma contradição de acordo com o acréscimo, né? Eles deveriam ter adulterado lá atrás também, para corroborar, né? Então, vamos seguir. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ouviram somente a voz. Se alguém cuida ser profeta, pregador, espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí o negócio ficou agora mais curto, né? Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo pregar
e não proibais falar em línguas, né? Por que não pode proibir? Naquela época, né, era necessário, não tinha vindo Gutenberg com a máquina tipográfica, né? A Bíblia que nós temos hoje, que você tem, ela não estava em posse de todo mundo, né? Então, se você fosse pregar para um chinês, né, você ia ter que falar chinês, você tinha que falar em línguas, né? Mas hoje o chinês, ele tem a Bíblia no idioma dele, né? Todos os países, né, em todas as línguas nós temos Bíblia traduzida, né? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Eu já vi muito eles correria no meio da igreja. Eu já vi muito questão de bagunça, né? Acaba sendo bagunça, né? Se não tem ordem, né? Cada um gritando, pulando, né? Deixa eu achar um outro texto aqui, porque é o seguinte, hoje o que acontece? Acontece que os pastores hoje nas igrejas, eles induzem, eu já vi muito eles induzir todo mundo, né? Eles falam que todo mundo tem que falar em línguas, todo mundo tem que buscar o dom de línguas, e eles incitam as pessoas, falem línguas, falem línguas, falem línguas, né? Como se todo mundo tivesse que falar em línguas, né? Na Bíblia você vê os propósitos de Deus, né? Divulgar o evangelho, edificar a igreja, edificar as pessoas, né? E deixa eu só pegar as regras, né? Vamos pegar as regras aqui, né? Que são as regras para falar em línguas. Nós vamos pegar aqui no versículo 26, né? Primeira regra para falar em língua. Você que fala em língua aí, pentecostal. Se você não fala, manda esse vídeo aí pro seu amigo que fala, né? Primeira regra, pentecostais. Para você que, vamos supor que o que você está falando aí é o que está aqui no contexto, que é o que não está, né? Mas se você acha que essa língua que você está falando aí, que não tem sentido nenhum, nós já explanamos aí, tem que ter edificação, né? Tem que ter entendimento, né? Se você acha que esse rabalaché aí tem a ver com o que está canonizado, com o que está nas escrituras, né? Vamos ver quais são as regras. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina e revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ou seja, primeira regra, tá aqui, ó, tem que ter edificação, tá vendo? Tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então tem que ter edificação, primeira regra, né? Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Então, quer falar em línguas? Qual que é a segunda regra? Fala em 2, no máximo 3, um depois do outro, e tem que ter intérprete, né? Ou seja, regra 1, tem que edificar. Regra 2, tem que ser 2, ou no muito 3, um depois do outro, né? Essa é a terceira regra, isso quebra muito aí o que acontece nas igrejas, né? Que fala todo mundo junto, que não, é um de cada vez, né? E regra 4, tem que ter intérprete. Regra 5, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, né? Então, tá aí algumas regras para se falar em línguas, né? Eu tô com a minha Bíblia aqui, deixa eu ver se eu deixei anotado um outro texto. Acho que em Atos 2:11 também nós temos uma outra regrinha. Vou pegar uma última regra aqui para vocês. Atos 2:11. Olha, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quer falar em línguas? Tá aí mais uma regra, tem que falar das grandezas de Deus, né? Então tem que ser nesse contexto aí, tá? Deixa eu ver aqui, eu tô com a minha Bíblia de Jerusalém. 1 Coríntios 14.
Deixa eu buscar aqui um outro texto. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia aqui na internet. 1 Coríntios 12, se eu não estiver enganado. 1 Coríntios 12. Vamos ler ele aí por completo, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, né? São diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, tem que ter utilidade, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro profecias, dom de discernir os espíritos, tá? Cadê esse dom aí na sua igreja, irmão? Você já viu alguém discernindo os espíritos, né? E alguém levantando e falando, isso aí, isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho, né? Raramente você vai encontrar isso aí, tá todo mundo querendo só rabalacheia mesmo, né? E a outra, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, né? Sempre você vai ver e a outro, né? E não a todo mundo, né? Cada um, né? Um variedade de línguas, o outro interpretação, o outro maravilhas, o outro profecia, o outro discernimento dos espíritos, né? Mas um só é o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Isso aqui é Paulo falando. E olha que Paulo não estava lá no dia de Pentecostes, não. Paulo não estava em Atos 2, não. Tá? Ele ainda perseguia a igreja de Cristo, matou Estevão, né? Ele estava lá, né? Participou da morte de Estevão, né? Formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então você vê que o batismo com o Espírito Santo, né? Essa variedade de dons, né? Maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, línguas, interpretação, né? O que a gente já leu em cima aqui, né? Fé, dons de curar, palavra da ciência, sabedoria, né? Então isso é o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito, né? E a diversidade de dons. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo, né? Isso aqui é está trazendo uma explicação da igreja de Cristo, né? A igreja mística, né? Que o corpo ele tem mão, tem pé, tem olho, né? Então esses membros seriam as pessoas que creem no Messias no mundo inteiro, né? Seria a igreja mística, né? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão e tal. Antes os membros do corpo aparecem ser fracos, necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, tal. Porque os que nós não somos mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, né? O que tem hoje
na cristandade, divisão, né? Divisão é diabo, né? 40 e tantas mil denominações só no Brasil. Mas antes tenham os membros igual, cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Olha o que ele vai abordar agora. Porventura, são todos apóstolos? Né? Claro que não são todos apóstolos, né? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Né? Todo mundo aí tem um dom de milagre? Todo mundo aí é profeta? Né? Todo mundo aí é doutor? Tem todos o dom de curar? Tá todo mundo aí com o dom de curar? Né? Falam todos diversas línguas. Como é que fica aí agora na igreja, né? Que você fica instruindo, fica tentando passar para as pessoas, divulgar, fazer com que todo mundo fale línguas, né? Falem línguas, vamos buscar. Eles vão falar assim: você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Vem aqui na frente. Você que ainda não fala em línguas, vem aqui. Você quer que todo mundo fale línguas, né? Esse versículo aqui, só esse versículo já acaba com eles, ó. Falam todos diversas línguas, interpretam todos, né? Então nem todo mundo vai falar em línguas, nem todo mundo tem um dom de curar, nem todo mundo tem um dom de interpretar, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é doutor, nem todo mundo vai operar milagres, né? Nem todo mundo foi apóstolo, primeiro foram os 12. Então é diversidade, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, né? Então tá aí a questão das línguas, né? E as pessoas hoje não querem entender, né, a palavra de Deus. Infelizmente nós estamos participando da apostasia, né, que são doutores amontoados, né, convenções, CGADB, CNBB, Gideões missionários e por aí vai, né? Então as pessoas perecem por falta de conhecimento, né? Tá aí mais um estudo para vocês, né? E eu espero que tenha te ajudado, né? Na verdade foi uma internauta que está acompanhando esse trabalho aqui, né? Que a gente está fazendo. Pediu para a gente estar analisando 1 Coríntios 14. Então tá aí para vocês 1 Coríntios 14, né? Se você achar lícito, você pode estar compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, né? Para ajudar a levar, né, o entendimento a mais pessoas, né, que estão aí cegas, né? A religião cegou a mente das pessoas, né? Até mesmo acho que em Joel fala, né, que o Deus desse século cegou as pessoas. Só que na verdade não é o Deus desse século. Está escrito no hebraico que os sistemas do mundo cegou o entendimento das pessoas, né? Então você pode estar ajudando, né, a fazer essas pessoas enxergarem a verdade simplesmente com um clique, compartilhando, né, e divulgando, né, se você achar que é lícito, né, julgando aí o valor das informações, tá? Obrigado, fica com Deus e boa noite, bom dia, boa tarde.